capítulo 20, versículo de 1 ao 10, nós já lemos no início. E eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta, nós estarmos ministrando sobre esse assunto, pensarmos juntos sobre isso. Deus tem falado a nós, para nós estarmos entendendo que Deus tem um caminhar comigo e com você. Que Deus quer ministrar a cada um de nós para que cresçamos dia após dia. E para que possamos ter discernimento, que Deus chamou a mim e a você com um propósito. E por Ele chamar a mim e a você com um propósito, Ele quer usar a minha experiência, o meu temperamento, a minha personalidade, a minha característica em tudo isso. E esse texto nos traz algumas coisas muito interessantes, porque ele nos fala sobre a primeira Páscoa. Há 1985 anos atrás, houve a primeira Páscoa cristã, não mais judaica. A primeira Páscoa cristã, quando nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. João capítulo 20, versículo de 1 a 10, nos fala desse momento, que Deus quer fazer a diferença, quer fazer a história na minha vida e na sua vida em Cristo Jesus. Domingo passado nós falamos sobre esse movimento do mais um, em que André ouve e tem uma experiência com Jesus, então ele não pode aguentar isso e vai buscar então a Pedro. O outro discípulo que estava ali com Jesus naquele momento é João, o escritor do Evangelho de João. E ele também, não aguentando isso, ele vai buscar a seu irmão Tiago. E depois, no dia seguinte, Jesus passa por Filipe e diz para Filipe, segue-me. E Filipe segue a Jesus. E Filipe também tendo ali um encontro com o Messias. Imagino a gente podendo estar junto com Jesus. Perguntar para ele o que quiser. E Filipe, não aguentando também, ele sai e vai buscar a Natanael. E Natanael, para mim, é o exemplo do homem racional, do homem científico, do homem historiador, do homem que questiona. E Filipe, quando vai falar com Natanael, Natanael fala assim, de onde ele vem? Ele diz, ele vem, é Jesus de Nazaré. E Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré já tinha uma característica de não é que é uma cidade violenta, alguma coisa, mas o pessoal diz assim, não tem nada de bom para vir de Nazaré. Mas é interessante a resposta de Filipe, porque Filipe não discute com Natanael, tentando provar por A mais B que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo, mas Filipe diz, vem e vê. Vem e vê. E eu queria falar um pouquinho essa noite sobre esse prisma, vem e vê. Vem e vê. Esse texto de João, ele tem, assim, algumas características muito fortes. E esse texto nos fala do cumprimento de uma profecia. Oséias capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, já havia Oséias, 800 anos antes de Jesus, disse, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias falava da ressurreição de Jesus. O Messias ressuscita, vence a morte, muda a história. E hoje nós estamos no ano de 2018 porque a história foi mudada em Cristo Jesus. Hoje contamos a história diferente. E hoje a própria história testifica desse Cristo vivo, do Messias vivo. Mas é interessante porque nós vamos no nosso decorrer nos encontrar com os Natanaéis. Vamos chamar assim de Natanaéis, né?
Mas você e eu vamos nos encontrar no dia a dia com muita gente como Natanael, que tem dúvidas, que tem receios, que tem questionamentos. E muita gente hoje questiona, mas a Bíblia foi escrita por homens. E é verdade, tem razão, foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo. E aí está a mudança, aí está a história. Tem um filme que está saindo, creio eu, nos dias de hoje, de um jornalista do Chicago Post. Esse jornalista chama-se Lee Strobel. Esse jornalista Lee Strobel, ele era ateu, convicto, comunista, né? E ele, de repente, a esposa dele se converte e começa a ir para a igreja numa situação muito especial da família dele, com o filho dele, e ele, então, começa a ter uma inquietação, porque a esposa dele começa a virar crente. Ai, crente não, tudo menos isso. Tudo que ele detestava era crente, igreja. E a mulher dele cada vez vai para a igreja, ele fica mais irritado. E você vê esse filme, é a história real dele, da vida dele. E ele começa a buscar especialistas e a decisão dele é: eu vou me dedicar a provar que a Bíblia está errada, que Jesus não ressuscitou, que não houve ressurreição. E ele começa a buscar pessoas, ele vai tentando buscar especialistas para impedir que isso seja caracterizado como verdade. E a cada psicólogo, ele vai buscar historiador. É incrível o filme. E cada especialista acaba mostrando para ele que a história é real. E a cada detalhe que ele tenta buscar. Então a Bíblia é mentirosa. E os especialistas falam que tem quilômetros do texto bíblico original. Não dá para dizer que a história da Bíblia é mentira. Então Jesus sugestionou, houve um momento psicológico, o apóstolo, houve um momento psicológico que Jesus sugestionou essas pessoas. E um dos psicólogos mais respeitados dos Estados Unidos falou: olha, se Jesus fez isso, então o fenômeno é maior ainda do que todo o texto bíblico, porque sugestionar a mais de 500 pessoas, diz um texto bíblico, mais de 500 pessoas presentes viram o Cristo ressurreto, vivo. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus esteve presente, fazendo presença na história e mudando a vida das pessoas. Como negar isso? O texto bíblico que você tem nas mãos, a Bíblia, é o livro mais questionado da história. O fato da ressurreição, você vê nos 4 evangelhos. Cada um deles vai mostrar uma característica diferente. Mateus olha num prisma, Marcos num outro, Lucas em outro, João em outro texto, em outro contexto, mas nenhum deles se contradiz. Nenhum deles diz o contrário. Todos eles acabam confirmando. E assim você pensa hoje, né? Nós temos a Bíblia, né? Você tem a Bíblia, um livro. Mentira! Nós temos 66 livros na mão. Escritores que nunca se encontraram, que viveram séculos diferentes um do outro e não se contradizem. E não entram em conflito um com o outro. E aí nós podemos ver o milagre do que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser inspirado pelo Espírito Santo. O mover de Deus em todo esse processo. E é interessante todo esse contexto para você entender
o que é a ressurreição. E eu queria falar essa noite sobre 3 aspectos dessa questão da ressurreição. 3 pontos importantes. O primeiro deles, quem é a pessoa que vai contar que Jesus ressuscitou? Nós poderíamos pensar, se fosse um livro épico, se fosse uma teologia grega de heróis, de deuses do Olimpo, seria João. Ou seria Pedro, o líder dos discípulos. Mas quem sai para contar? Uma mulher. E pior ainda, né? No contexto humano, Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena era aquela que era prostituta, que encontrou Jesus, expulsou dela 7 demônios. Seria a pessoa menos desqualificada para falar. E falando desqualificado, ela viu que o túmulo está vazio. E quem ela vai buscar em primeiro lugar? Quem é a pessoa que ela vai buscar? Nós vemos isso em João 20. Ela vai buscar um homem. Quem? Se todos falarem ao mesmo tempo, não consigo ouvir. Pedro. Simão Pedro. Mas Simão Pedro não é aquele que negou a Jesus 3 vezes, meu amado. Simão Pedro não é aquele que negou a Jesus publicamente. Não, eu não tenho contato com essa pessoa, não tenho história com essa pessoa. Isso me chama a atenção, porque Deus, Ele quer usar a cada um de nós. E aquilo que Deus vê, o homem não vê. Ele chama Maria Madalena para ser anunciadora do maior fato da história, a ressurreição. E essa mulher vai buscar o homem que negou a Jesus 3 vezes, para constatar a veracidade, a autenticidade desse fato. E é Simão Pedro, o primeiro que entra no local da ressurreição. Nos mostrando que Deus, Ele olha para mim, para você, e Ele não desqualifica a mim e a você, Ele não diminui a mim e a você, Ele não menospreza a mim e a você. A sociedade faz isso comigo e com você. A sociedade nos qualifica pelo que nós temos, mas Deus não. Deus olha para mim e para você, Ele busca um coração aberto e cheio de vontade de adorar esse Deus, de louvar esse Deus. Mas uma segunda questão que eu queria levantar com você essa noite. Eu sempre olhei para esse texto, apóstolo, e a gente sempre fala, né, do fato de ter entrado, mas o texto nos fala, e você vê nos outros evangelhos, que houve um terremoto. E quando as mulheres, Maria Madalena, que aparece aqui, mas haviam as outras também mulheres junto com Maria Madalena, elas estão indo para o sepulcro na intenção, no intuito de continuar aquilo que elas começaram, né, de fazer o embalsamamento do corpo de Jesus, que morreu. E a preocupação delas, quando nós chegarmos lá, quem vai remover a pedra? Porque naquela época não havia essa coisa de fechar com portas, né? Hoje a gente diz essa maravilha, a porta, a chave, tranca, bonitinho. Antigamente não haviam portas, eram uma grande pedra. Se escavava na rocha, o local para ser o túmulo, se escavava na rocha um sulco e colocava uma grande pedra redonda para que ela rolasse e fechasse a entrada do local. E se você pensar comigo, em Mateus fala que, com medo de que alguém viesse e roubasse o corpo de Jesus, alguns dos sinédrios falam, olha, eles falaram que esse camarada aí vai ressuscitar, e alguém pode de repente
só para forjar uma história, durante a noite ir lá e roubar o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou, roubar o corpo de Jesus. E aí eles pedem que fossem colocados guardas na entrada do túmulo. E fosse lacrado. Naquela época, quando lacrava, botava a cera e vinha o carimbo de César, selando. Ninguém pode romper esse lacre. E eu queria perguntar para você, houve o terremoto? A pedra foi removida? Mas a pedra foi removida para que Jesus saísse, porque ressuscitou, foi isso? Não. A pedra foi removida para que Maria Madalena entrasse e constatasse: o túmulo está vazio. A pedra removida foi feita assim para que Pedro entrasse e constatasse: o túmulo está vazio. A pedra foi removida para que João entrasse e constatasse: o túmulo está vazio. Porque Jesus não precisava remover a pedra para ressuscitar. E é interessante esse fato, porque esse fato muda toda a história. Se a pedra foi removida para constatar que o túmulo está vazio e que houve ressurreição, existem indícios ali que o próprio Jesus queria que fossem vistos e fosse claro, porque houve ressurreição. Aquele que estava morto está vivo, ressurreto, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, advogando a nossa causa, a nossa vida, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, pela minha família, pela sua família, até os dias de hoje. Por isso, hoje, eu e você podemos nos apresentar diante de Deus e clamar, porque esse Deus está vivo. Vivo, vivo, e Ele fala comigo, com você, século 21, e continua falando ao nosso coração. A pedra foi removida. Mas então o terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Quando Pedro e João ouvem a notícia, saem correndo. A gente pensa aqui que de repente João era um pouquinho mais jovem do que Pedro, né? O texto diz que João chega primeiro do que Pedro, né? De repente Pedro já estava nos seus 40 e poucos anos, né? Poxa, nos seus 50 como eu, né? E aí fica mais pesado. E aqui tem um fato muito importante que eu queria trabalhar essa noite. João, quando chega no túmulo, ele olha para o túmulo e vê o túmulo estar vazio. Mas esse primeiro olhar, é interessante isso. Versículo 5, se você acompanha comigo, na parte final do versículo 5, ele diz que ele olhou e viu deitados os lenços de linho. No grego, é blepei keimena ta otonia. Blepei, no grego, significa que ele lança um olhar e ele é um olhar observador. É um olhar de constatação. E o que João olha nesse momento? Ele vê os panos dentro do túmulo. E a grande pergunta desse texto: se roubaram o corpo de Jesus, se vieram ladrões e roubaram o túmulo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus, eles roubam o corpo de Jesus e deixam os panos, as ataduras, aquilo que estava envolvendo o corpo de Jesus, levam o corpo de um homem morto sem panos. Não tem lógica.
Não tem lógica isso. Ninguém roubaria um morto e deixaria os panos lá dentro. Sai levando um cadáver, né? Pela rua, sem lugar, uma coisa inusitada. Nos dias de hoje, imagina aquela época também, né? Se roubaram o túmulo de Jesus, por que deixaram os tecidos? Por que deixaram os panos? Tem uma colocação que fazem sobre isso, e nesse momento é importante entender o que eu quero explicar essa noite. Algumas pessoas tentando explicar esse fato dos panos, dos tecidos ainda estarem dentro do túmulo, levantam uma tradição judaica da mesa. Há uma tradição judaica de que o Senhor comendo à mesa, o escravo, naquela época, né, ficava observando para saber se o Senhor acabou de comer ou não. Se ele acabou de comer, ele pegava então o guardanapo e jogava sobre a mesa, desenrolado, bagunçado assim, né, dizendo, eu acabei de comer. Levantava e saía. Mas se ele tinha o intuito de continuar comendo, então ele dobrava o guardanapo e colocava o guardanapo sobre a mesa. Então o escravo sabia, ele botou dobrado, então ele vai sair, mas ele vai voltar, ele vai continuar comendo. Não é para mexer no prato dele, não é para mexer na mesa. E algumas pessoas falam assim, nesse texto, ele fala que Jesus deixou os lenços dobrados, e o lenço da cabeça, o sudário, né? O lenço da cabeça ficou separadamente num lugar à parte. E alguns falam então que isso seria Jesus dizendo, eu dobro os lenços da cabeça e deixo num lugar à parte para dizer que eu vou voltar. Seria uma linda mensagem. Mas não é isso que diz o texto. É interessante esse momento porque João olha e para e não entra. No versículo seguinte, versículo 6, Pedro passa adiante e entra no túmulo. E quando Pedro passa adiante e entra no túmulo, ele diz que viu os lenços, do texto que nós temos em português. Mas no grego, quer dizer, kai theorei ta otonia. Kai theorei. Teorei é a palavra que deu origem à teoria. Pedro olha, e agora o olhar de Pedro é um olhar diferente do olhar de João, que estava do lado de fora. Pedro olha e olha com um olhar analisando a situação, teorizando a situação, tentando constatar detalhes, o que está acontecendo, algo está diferente. A cena que eu encontro nesse momento é estranha, o que está acontecendo nesse momento? Esses panos aqui dentro da tumba significam o quê? E aí a chave do texto está no versículo 7, se você me acompanha. Versículo 7, na parte final, disse que os lenços da cabeça, o que seria o sudário, foi deixado à parte dos outros lenços. E essa palavra deixado à parte, no grego é etetilimenon. Etetilimenon eis eva topon. Etetilimenon quer dizer que ele foi dobrado, mas não dobrado como se fosse um guardanapo em 4 partes, mas ele foi dobrado mantendo as dobras originais. E mantendo as dobras originais, esse texto está dizendo que esse pano que envolvia a cabeça de Jesus, ele estava enrolado na cabeça de Jesus. É como se você nesse momento imaginasse você envolvendo um balão com uma faixa. Você envolve o balão com uma faixa e de repente você esvazia o balão. Como fica essa faixa?
ela mantém a forma original que ela foi enrolada. E esse texto diz exatamente isso, que estava dobrado à parte, mas mantendo a forma original que ele foi enrolado. Ele é diferente. E para a gente entender isso, o versículo seguinte, por isso que eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Versículo 8. Versículo 8, na parte final, João entra. E agora quando João entra e olha, diz o texto que ele viu e creu. O que mudou agora? O texto que nós vemos no grego, no original é kai eiden. Kai eiden, kai episteusen. João entra. E esse olhar de João, agora eidem, não é o olhar observador, que é blepei, não é o olhar teorizador de teorei, de Pedro, mas kai eidem é o olhar que ele olha e tem entendimento, algo mudou agora. Ele olha e percebe que algo aconteceu, que os panos murcharam, era como se o corpo que estava dentro daqueles panos, ele simplesmente evaporasse. Transpassou os panos. Nada fisicamente impede a Jesus de estar presente. Você vê no Novo Testamento os atos e as ações da ressurreição, Jesus entrando numa casa em que estavam as portas e as janelas fechadas, ele diz: Pai, seja convosco. Quando João entra no túmulo, na cena que mostra a ressurreição, diz que ele viu e creu. Kai eidem, kai episteusen. Ele olha e percebe o corpo que estava dentro desses panos, transpassou o pano murchou e manteve a sua forma original, como ele tinha sido enrolado no corpo de Jesus. Se alguém roubou o corpo de Jesus, não conseguiria deixar os panos enrolados daquela forma. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E é interessante esse momento porque isso nos mostra claramente a ação de um Deus que realiza um terremoto, que move a pedra, porque Ele diz: eu quero que vocês entrem e vocês vejam, e vocês constatem, e vocês tenham como contar isso historicamente, porque os panos permaneceram da forma original ao qual o corpo foi envolvido. E todo que entrasse naquele lugar, toda pessoa que tivesse, de repente se nós tivéssemos um iPhone naquela época, poderíamos tirar foto e dizer: olha, o corpo transpassou as faixas. Mas o que eu queria destacar aqui é que João termina o capítulo, essa perícope do capítulo 20, essa primeira parte dos 10 primeiros versículos, dizendo que João sai, e ele diz no final, versículo 10, né? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. João, ele olha, e quando ele vê os panos, ele disse: por que eu não compreendi a palavra de Deus? Se eu tivesse prestado atenção em Oséias, em outros profetas, eu tinha compreendido que ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria. João sai,
e creu. Pedro sai e continua questionando o que está acontecendo. Eu gosto de pensar que de repente João e Pedro saem do túmulo. João fala assim: você viu que os panos estavam nas formas originais? E de repente Pedro fala assim: sim, eu vi, isso quer dizer o quê? João de repente diz: isso quer dizer que o corpo que estava dentro daqueles panos transpassou. Os panos murcharam e não se moveram. Ninguém conseguiria retirar o corpo de dentro daquelas faixas e não desenrolar as faixas. Jesus ressuscitou. Eu gosto de pensar que eles foram para casa, né, apóstolo? E foram batendo aquele papo assim, cabeça, fantástico, dizendo assim: uau, Jesus ressuscitou. Mas nós vamos encontrar muitas situações similares, que pessoas vão olhar a fatos e vão ter dificuldades de crer na ressurreição, até os dias de hoje. Por isso eu comecei falando sobre vem e vê. Se nós formos tentar discutir um por um, né, apóstolo, dizer para um por um que Jesus ressuscitou, tem gente que vai querer: você tirou foto? Você gravou? Você estava lá? Não, então eu não acredito. São os Natanaéis da vida. E nós vamos encontrar com Natanaéis. Mas a grande resposta que nós podemos dar é a resposta de Filipe: vem e vê. Venha e veja o que Deus está fazendo em nosso meio. Vem e veja um Deus vivo falando hoje no século 21, fazendo milagres nos dias de hoje. É verdade, Elizabeth? Foi lá nos Estados Unidos, na conferência, viu muito milagre, não foi? Deus faz milagre hoje? Amém. E Deus tem feito milagres no nosso meio. Nós temos visto bênçãos presentes na nossa vida, na nossa caminhada pessoal com Deus. Ele continua vivo. Ele continua presente. Ele continua fazendo a história. Ele continua intercedendo por mim, por você. E Ele continua dizendo para mim, para você: eu não te desqualifico, porque você é minha bênção. Você foi comprado, você foi comprada com sangue do Cordeiro. Com sangue do Cordeiro. Eu e você somos preciosos, preciosas aos olhos do Senhor. Deus tem promessas para mim e para você. Por isso eu queria que você guardasse isso. Que foi Maria Madalena que descobriu todo o processo. Não é um filme da carochinha, não é um texto teórico, né? Não é uma fantasia, não é uma fábula. Foi Maria Madalena, que seria mais, improvável da história, para começar a contar a história da ressurreição. E ela vai buscar quem? A Pedro, que tinha negado a Jesus 3 vezes. Fato esse mostrando que Deus restaura lideranças. Pedro, mesmo depois de ter negado a Jesus 3 vezes, as pessoas continuavam valorizando a Pedro. Maria Madalena pensa: eu vou buscar Pedro. Eu vou buscar o apóstolo Rafael. Eu vou buscar o Marco. Eu vou buscar o Tony. Vou buscar o Fernando. E assim Deus continua buscando a mim e a você, para sermos testemunhas da ressurreição no século 21. E quando eles chegaram ao sepulcro, houveram olhares diferentes. Um viu de uma forma, outro viu de outra. Isso que nós vimos no texto bíblico, no original, no grego. É interessante porque eu fui buscar o que os exegetas falam disso, né? O que o texto original nos pode esclarecer nesse momento. Mas quando João entra,
e ver que as faixas permaneciam enroladas, mas não havia mais corpo físico dentro das faixas. Que o corpo de Jesus transpassou as faixas. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu e você não estávamos lá. Pedro e João não tinham um iPhone para tirar foto e provar para mim e para você, Jesus ressuscitou, está aqui a foto. Mas quando Jesus entra no meio dos apóstolos e fala com Tomé, ele diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós somos essas pessoas que nós cremos. Porque Deus tem falado a mim e a você, ao meu e ao seu coração, e tem transformado as nossas vidas.